Uma saudação a todos que nos ouvem por esses meios, a você especialmente que está aqui ao vivo, né, mãe? Um prazer ver a senhora. Só não pode mais ser fiadora, o homem disse que 94 anos não serve, porque velho não serve nem para ser fiador, tá vendo? Caramba! Eu estou indo para lá. Não, ele falou que não pode, 94 não pode, tem que ser mais novinho, senão já estava tudo certo, como sempre teve na minha vida antes, sempre que eu precisei. Dona Cândida, que tremendo. Então, uma saudação a todos vocês. É um privilégio para mim estar aqui novamente. Quando eu pego esse microfone aqui para falar, é uma ministração na minha vida tão grande que às vezes você pensa que é para lá e é muito mais para cá do que para lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a mídia Graça Pura faz parte do grande pacote de mídias que o Ministério Reconciliados com Cristo tem. Queria felicitar a Roberto, Renato, o outro Renato, está estreando, né? Pastor André. Os abençoados têm vários programas diferentes, em horários diferentes, em dias diferentes. Isso está bem bonito. Um lindo aplauso a esses abençoados. Fábio também participou, comentou. Eu ouvi aquele áudio bem bonito também, bem tremendo, bem lindo. Nós temos a Rádio Ciência da Graça, todas as duas você pode baixar no teu celular. Estou falando aqui para ficar gravado aí para quem acessar esse CD. E tem aqui uma novidade. Se você deseja uma de nossas palestras no teu salão, ou nas tuas reuniões, ou na tua igreja, faça contato pelo telefone 21 99 044 1991. Ok? 99 044 1991. Porque às vezes tem pessoas que desejam palestras num evento, né? Num evento, numa festa, num casamento, sei lá. Casamento não é o melhor momento, verdade? Casamento a gente vai lá para se alegrar. E eu sempre que celebrei casamentos, eu falo no máximo 10 minutos. Não passa disso. Porque ninguém está ali para ficar ouvindo pastor nenhum. Está ali para desfrutar da festa, na verdade. Mas sempre tem aquele cuidado com a palavra mesmo. Então agora tem essa possibilidade aqui. Quem desejar, assim, faça contato. Porque tem igrejas que já nos convidaram, tem outros abençoados que estão buscando agendar, e a gente está dizendo que se convidarem nós vamos. Seja qual for a denominação que for. Você recebe? Haveria educação da nossa parte e inteligência espiritual suficientemente capaz de fazer ministrar essa palavra numa igreja Assembleia de Deus pentecostal? Claro. Claro. Colocar uma pulguinha de graça atrás da orelha dos irmãos? Claro. Então, o maior aliado da fé é o teu ouvido. O problema é que você tem 2 ouvidos em lados opostos. Esse é o tema de hoje, o ouvido e a fé. Diga para quem está do teu lado aí, o ouvido e a fé. O ouvido e a fé. O ouvido e a fé. Uma das coisas mais difíceis de fazer é fazer as pessoas ouvirem. Você já conversou com alguém que te faz uma pergunta e você está tentando responder, ela já faz outra? E você, tá bom, vou continuar. Tenta responder, ela já vai para uma terceira. Quantos já conversaram com alguém assim? Essa pessoa não pensa. Ela só fala. Fala. É um falatório tremendo. Alguém disse por aí que a virtude de ouvir é melhor do que a de falar, é por isso que nós temos duas entradas para ouvir e uma só para falar. Né? Mas é uma das coisas mais difíceis, é fazer as pessoas ouvirem, porque é necessário ouvir. E ouvir está cada vez mais difícil. O pastor André estava falando do celular e da internet. É difícil.
Às vezes você está conversando com alguém na tua casa. Aí a pessoa está lá assim, e você falou o enredo todinho. Quando você está lá no epílogo, aí a pessoa fala assim, o quê? Não está ouvindo nada. Por quê? Porque também é um meio de atrapalhar você ouvir, né? O que acontece por aí. A gente pode ouvir tudo. A gente pode ouvir tudo. A gente ouve música, ouve comentário, ouve um programa no rádio, ouve um CD, a gente ouve uma pessoa contar para a gente um caso ou um causo, né? Para os que gostam dos causos, que são bem tremendo isso. O que eu quero dizer é que a nossa carne, ela sempre coloca um tropeço para a gente não ouvir o que tem que ouvir. Porque parece que a carne é tão astuta que ela sabe que se você ouvir, você vai dominar ela com mais facilidade, supostamente. Aí ela não deixa. Lembra do diabo, como é que o diabo fez lá nos porcos? Né? Jesus foi atravessar aquele lago, que tão grande é, que chamam de Mar da Galileia, foi atravessar, e quando chegou do outro lado, antes dele chegar do outro lado, já tinha tempestade, a água já estava, o mar já estava virado daquele jeito, que você sabe, tempestuoso. E quando ele chegou do outro lado, tinha um endemoniado gadareno. Nós dizemos mas tem um confronto bíblico aí, porque Mateus fala uma coisa diferente da de Lucas. Um diz que é 1, outro diz que é 2. Porque são livros históricos, né? Então, como não são evangelho, eles não... né, eles têm foram escritos segundo a visão de cada um deles. Mas o que importa é que tinha um endemoniado lá do outro lado. Aí, o lance ali não é a tempestade, não é que ele expulsou, não é isso. O lance é a pergunta que aquela legião fez para Jesus. Que tens tu que vir a nos atrapalhar antes do tempo? Isso diz muito, porque isso mostra que parece que eles sabiam que o tempo deles estava acabando. Porque na cruz, o que aconteceu com o diabo? Cristo destruiu, verdade? Mas antes da cruz, eles parecem que meio que sabiam que vai acontecer alguma coisa, nós seremos destruídos aqui. Quem tu está vindo nos perturbar aqui antes do tempo, Jesus? Fizeram essa pergunta para ele. Então a nossa carne, como representa o diabo, pegue numa pele tua aí, tem esse maior órgão do teu corpo humano, né, que é a pele. Pegue na tua pele e diga assim, ô diabo. Passou perfume no diabo hoje? Não podia falar, ô diabo cheiroso. O diabo é a única representação que tem aqui do diabo, é o nosso corpo. Ele também sabe, a carne sabe, não duvide disso, que se você puser atenção à palavra, a ouvir a palavra, ela não mais terá domínio sobre a tua vida. Só que ela foi criada para te atrapalhar. Esse é todo o trabalho dela. Ela não tem outro trabalho. O trabalho dela, Renato, é atrapalhar você. Ela foi criada e foi dada a ela uma ordem. Olha, você foi criado para atrapalhar eles. Ok? E o que mais? Eu não tenho que trabalhar, Não, você tem que atrapalhar. Só. A vida toda? A vida toda. Ah, pode deixar. Então, às vezes, nós estamos relaxados e a carne está tramando. Então, ela sabe disso. Vamos a Romanos 10, 17. Olha o que diz aí na tua Bíblia. De maneira que a fé é pelo... Pronto. Aí já está dizendo tudo. Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a história do Batman, do super-homem, não. É ouvir a palavra de Deus. Diga, ouvir a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, aonde é que você ouve hoje a palavra de Deus? Diga, congregando.
congregando, você ouve a palavra de Deus. Porque aqui, abençoado, você vai me perdoar, mas eu vou te perturbar para chamar a tua atenção. Eu não vou fazer igual a música, né? Quantos lembram da música? Só falta ficar nu para chamar a tua atenção. Isso eu não vou fazer. Mas eu vou dizer assim, diga para quem está do teu lado, você é um abençoado, você é uma abençoada. Sabe para que é isso? É para você exercitar e parar de cochilar. Porque quando você se mexe, aí já aquele espírito do sono sai em nome de Jesus às vezes. Então aqui você vai me perdoar, mas eu vou te perturbar para você prestar atenção na palavra. Porque você veio aqui para ouvir a palavra. Por que ouvir a palavra, Sandra? Porque a fé é pelo... Você pode ler a Bíblia, você pode ver, não sei o quê, mas a fé não é por isso. A fé é ativada pelo ouvir. A fé já está em você, só que está adormecida. E você não, você está me entendendo, verdade? E ela é ativada quando você ouve a palavra. Aí quando você ouve a palavra, Irineu, por exemplo, né, Irineu? Ouviu a palavra pelo programa de rádio. Zé Irineu. E a palavra foi ativada na vida dele. E ele, essa é a minha palavra? Tem um outro abençoado que está ligando para nós já várias vezes, mora em Duque de Caxias. Ele tem deficiência visual, está recebendo CD nosso já e tudo. E desse programinha de 10 minutos. Parece que esses 10 minutos são bem eficazes. Por quê? Porque é ouvir a palavra, não é falar muito, não é você ficar aqui 1 hora comigo falando, porque isso ninguém aguenta, nem eu também não aguento. É ouvir conciso, objetivo, prático e efetivo. Essa é a ideia. Mas você tem que ouvir. Para isso você se arrumou, para isso você saiu de casa, para você ouvir a palavra, né? Significa que essa fé, quando você ouve, ela é despertada em você. Então, para isso despertar, é necessário que você ponha atenção. Por isso, existe um sem número de distrações para o teu ouvido. Porque a fé é pelo ouvir. Mas, por incrível que pareça, um dos maiores veículos de distração para a tua mente, para o teu ouvido, são os teus olhos. Sabia disso? Por quê? Porque você está prestando atenção. Aí passa uma abelha voando, você já não ouviu. Por isso aqui em casa não rola. Por quê? Você está lá, aí toca o telefone, pronto. Ou então a televisão está ligada baixinho, mas você está ouvindo o programa no rádio, mas a televisão está ligada baixinho, mas chega uma hora que você, prenderam de novo, soltaram de novo, prenderam outra vez, mudaram de cadeia. E aí já não ouviu mais nada. E a fé é pelo ouvir. A fé foi ativada em você. Quantos recebem isso? Só que você tem que manter essa chama acesa. Tem que mantê-la acesa. Porque a carne quer abafar ela todo tempo, todo tempo. Então o que você vê afeta o que você pensa. Por isso é que quando eu estou orando, eu prefiro fechar os olhos. Não é religiosidade, é inteligência. Por quê? Porque aí eu não estou ligado em nada que possa afetar aquilo que eu estou falando com o meu Pai quando eu estou exercitando Filipenses capítulo 4, verso 6. Eu preciso, Senhor, de um local assim, 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 assado, para a igreja se reunir, não sei o quê. E se eu tiver de olho aberto, pode ser que não. Mas a probabilidade é que eu me distraia. Né? E quando você está conversando com alguém, estou conversando contigo, aqui e tal, e a gente está falando, e você está me contando uma coisa, e eu estou te falando outra e tal. Se eu estiver te falando alguma coisa, e você está respondendo ele ao mesmo tempo, falando com ela e não sei o quê, eu vou ficar meio triste, eu vou falar, poxa, não está legal esse papo. Quantos estão entendendo isso? Então não se distraia. Porque você precisa falar com aquele que pode resolver. Eu não posso resolver. Eu só estou aqui te dando o caminho das pedras. Mas aquele que pode resolver está a teu alcance. E talvez não estejamos sendo muito específicos com ele, por isso talvez não se manifeste ainda o nosso programa de televisão. Esteja demorando por isso. Né? Não sei.
Então o apóstolo Paulo encontrou uma igreja assim. Vamos a Hebreus 5, verso 12. Porque, devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Paulo está falando para uma igreja que já estava há algum tempo ouvindo graça. É lógico, pelo contexto, né? Vocês estão ouvindo há tanto tempo, o que está acontecendo com vocês? Porque pelo tempo, vocês já deveriam ser, diga comigo, mestres. Mestre. Quer dizer, para ser um mestre em graça, são necessários 2 passos. Diga, 2 passos. Um é congregar. E o segundo é? Ouvir. Se você não ouve, como é que você vai falar aqui na frente? Eu felicito pela vida do Ulisses. Acabou de tocar, mas continuou dentro do salão, ali dentro, sentado, prestando atenção. Ouvindo. Isso é um caminho para ser mestre. Se alguém deseja ser mestre e ter o poder de falar aqui, ó, tem que congregar e ouvir. Porque o ouvir vai te moldando. E quando você abrir a boca para falar, não vai falar bobagem. Quantos podem louvar o Senhor por isso que Ele está me mostrando nesse momento? Isso é uma glória tremenda. Porque esse ministério aqui vai alcançar. Vai alcançar longe. Não tem como ser diferente. Então, o primeiro é o tempo. Devido ao tempo, já deviam ser mestres. Por que não são? Porque não ouve. Aí, na hora de falar, vai falar dos seus próprios conceitos. Aí, Hebreus capítulo 5, verso 11. O apóstolo Paulo estava encontrando isso lá. Aí ele diz, acerca disso, temos muita coisa para dizer que são difíceis de explicar, porquanto vos tornastes negligentes em ouvir. Há várias formas de ser negligente. Eu posso ser negligente com a minha esposa, eu posso ser negligente com meus filhos, eu posso ser negligente em ouvir, eu posso ser negligente com a minha aparência, eu posso ser negligente com a minha atitude, eu posso ser negligente com a minha palavra, eu posso ser negligente com o meu comportamento. E eu posso ser negligente em ouvir. E o negligente em ouvir, abençoado, é difícil, porque você não consegue explicar. Por que não consegue explicar? Porque ele não ouve. Como é que você vai explicar uma coisa para uma pessoa que não ouve? Voltando ao início da ministração. Você está explicando, né? E a pessoa está te perguntando de novo. Já aconteceu isso contigo, com certeza. E a pessoa te pergunta outra coisa. E você nem acabou de explicar aquilo. E aquela explicação é uma base para uma outra coisa que você quer falar para aquela pessoa. Mas ela não deixa você falar, ela não ouve. Ela não ouve. Então, abençoado, se não ouvir, não funciona. Pode estar em graça, pode cantar bonito, pode, pregar bacana, pode ser o maior dizimista, pode ser o que for, mas se não ouvir, não funciona. A fé é pelo ouvir essa palavra. Então nós já vimos isso, que a fé é ativada pelo ouvir o Evangelho da graça de Deus. Porque o Espírito da graça se recebe ouvindo. Você nota que aqui tem um espírito diferente? Quantos gostam desse espírito que tem aqui? Nós somos alegres, nós somos livres, somos felizes, temos gozo, temos paz para com Deus. Porque esse é o Espírito da graça em nossas vidas. Quantos aqui são livres? Não existe uma manifestação tão linda quanto essa, ser livre. Diga, eu sou livre. Eu sou livre para te amar, para te aceitar, mesmo que você ore de olhos fechados. Levante as mãos. Você não é livre? Quantos são livres aqui? Quando sentir vontade de levantar a mão, levanta a mão. Quando sentir vontade de dançar, dança. Quando sentir vontade de fechar os olhos, fecha. Se quiser ficar sentado, fica.
Você é o quê? Isso é o Espírito da graça. O Espírito da graça, ele é assim em cada um. Não podemos ter um padrão de Playmobil. Conhece Playmobil? É todo bonequinho tem a mesma cara, o mesmo tamanho, a mesma cabeça, o mesmo... Parece cearense, já viu a cabeça deles? São tudo redondinho. É. Eu posso falar de cearense porque eu sou filho de cearense, né, mãe? Então o cearense diz que tem aquela cabecinha assim, é o Playmobil. Tudo igualzinho. Não, não pode fazer, porque na graça não se faz isso. Quem falou isso? Não é isso, abençoado. Graça não é isso. Graça não é um roteiro dentro de um quadradinho, um caixotinho que você fica ali. Cadê o gozo? Cadê a vida? Cadê aquilo que falou o pastor? Não, aquilo que falou o Cristo. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. E é mais esperar. E amar, André, não é dizer, eu te amo, André, porque isso aí é exercer, é mostrar. É mostrar. Bom, então se não ouvir, não funciona. Gálatas 3:2. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, verso 2. Que eu falei do Espírito da graça, né? Então, Espírito da graça? Que isso? Vamos falar em línguas agora? Alguém? As pessoas que falam antes de ouvir e conhecer primeiro para depois falar, às vezes nos atacam, porque elas não fazem nada, não tem fruto, não tem nada, mas só critica. E isso é muito bom. Ué, você não fica chateado, não? Eu não. Eu vou ficar chateado quando parar de criticar a gente. Não é? Poxa. Árvore com fruto. Quando eu era criança, eu comia amêndoa da rua, essas amendoeiras. Quando já comeram amêndoa? Agora diz que faz mal, né? Agora tudo faz mal. O café dá câncer, o chocolate não sei o quê. Agora tudo faz mal, cara. Se fizesse mal, minha mãe não tinha 94 anos. Minha mãe é contra... Bom, deixa esse assunto para lá, que o assunto não é esse. Espera aí, depois a gente fala. Minha mãe, a senhora está curada. Amendoeira. Aí jogava... Tinha uma amendoeira lá, que na frente da casa de uma vizinha, que todo mundo jogava pedra na amendoeira da vizinha. Mas por quê? Eu não sei o que ela fazia ali, que aquela amendoeira tinha as amêndoas mais assim, gostosinhas, carnudinhas, que você comia aquilo ali, e ia jogar bola na rua e só voltava para casa de noite. Por que jogava pedra naquela árvore? Porque aquela outra amendoeira lá não tinha nada. Então, se criticarem você, dê glória a Deus. Isso, um aplauso. Somente quero saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Qual foi o caso de vocês que estão aqui? Pela lei ou ouvir com fé? Ouvir com? Ouvir sozinho? Não funciona. Ouvir com. Diga com. Com. Como é que se gera um filho? Marido e com. Como é que se recebe o Espírito da graça? Ouvir com fé. Aí eu vou lá ouvir para ver o que está rolando. Não vai rolar. Por quê? Porque não está com fé. Só funciona na vida daquele que ouve e acompanha com fé. Isso é igual o café com leite. Tem que misturar. Tem que batizar aí, ó. Misturar o café com leite. Um pingado. Hebreus 4, verso 2. Porque sem fé é impossível. Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. O Evangelho, ok? O Evangelho da graça. Como a eles também foram. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, não funcionou para eles. Por quê? Porque não estava acompanhada com fé naqueles que a ouviram. Ou seja, ouviram, mas não acompanharam com fé. O detalhe é que a primeira coisa que acontece com a gente, que é ativar em nós o dom da fé. E o dom da fé é ativado pelo ouvir.
Você não possuía a atuação de fé ativada que você possui hoje. Você recebe? Está me entendendo? Mas um dia você ouviu algo que despertou essa fé. Quando despertou essa fé, agora uma coisa tem que ir acompanhada com a outra. Você tem que continuar ouvindo, mas exercitando essa fé. Eu creio no que está escrito muito mais do que creio naquilo que meus olhos veem. Você recebe? E a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Poderá um governante que você vê com os teus olhos como está a coisa, poderá ele afetar a tua vida? Não. Por quê? Porque Romanos 8:37, se você recebe, mescla com fé, vai te proteger. E você está blindado. Vou dar licença, seu Jeová, usar o exemplo da dona Lourdes. Falando com ela na semana passada, no telefone, ela me disse assim, não, eu fui lá no hospital e os médicos lhe atenderam? Atenderam. E tinha médico? Tinha. E não estava aquele atropelo que a gente vê no Fantástico? Não. E o médico marcou? Marcou. E fez? Fez. E tinha material? Tinha. Como é que pode? Quando você precisar de alguma coisa, vai funcionar. Porque não é o governo, é você. Desde que você acompanhe com essa firmeza de fé que você tem aí. Glória a Deus por isso. Aí quando ela me falou isso, eu falei, mas dona Lourdes, claro. Por quê? Porque essa palavra funciona para a gente. Pode estar ruim para todo mundo, mas para você sempre vai dar certo. Tudo colabora para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Daqueles que amam a Deus e foram chamados. Quantos aqui têm certeza que foram chamados por esse decreto? Para você, tudo vai dar certo. Até o que parece que não dá. Aí funciona dessa maneira. Então, aí diz, olha, muitos ouviram, mas não funcionou para todo mundo. Quer dizer que isso aqui não é um balcão de negócios. Queremos com isso tentar explicar por que às vezes parece que a graça funciona para alguns e para outros não. Isso aqui não é um balcão, ó, tá lançado, mete a mão aí, pega e já... Não, isso não é assim. Muitos ouviram, aí diz, ó, que a palavra não foi proveitosa para esse grupo que não fez assim. Tem que batizar com fé. Quantos creem? Você já tem esse dom, use! É isso que eu estou falando, é isso que Paulo dizia. Eles não usaram, já tinham, mas não usaram. Porque o fato de você ter não significa que você está usando sempre. Verdade? O fato de você ter alguma coisa na tua vida humana não significa que você sempre vai estar usando aquilo. O fato de que você tem todo o dom da fé não significa que você esteja usando ele toda hora. Ah, eu não sabia disso. Pois é, ative isso todo momento. Em todo momento, em todo lugar. Quando acontecer uma coisa como essa aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui rapidinho. Como aconteceu com o André Amorim, ele me deu aqui, eu guardei, está aqui, eu vou ler depois, outro momento, né? Uma outra ocasião, um testemunho tremendo de livramento aqui, porque ele batizou aquele momento, aqui, ele batizou aquele momento com a fé na cobertura angelical. Tudo bem? Aqui, vem por meio desse recado, vamos ler logo, né? Pois aconteceu nessa quinta, dia 9, um tiroteio na minha área, no Morro do Sereno, Morro da Fé. Ao sair da academia, que eu costumo frequentar, estava indo para casa, voltando para casa, quando de repente começou um tiroteio tremendo à noite. Acabei me guardando, me abrigando por alguns minutos no supermercado. Cheguei a ligar para minha mãe avisando que eu ia voltar para casa pela Rua Viçosa e tal. Aí acabei saindo do mercado, orando várias vezes assim: declaro, né, Senhor, a cobertura, né, de teus anjos me guardando, me guiando, me conduzindo na minha volta para casa. E os tiroteios cessaram imediatamente e voltei para casa debaixo da cobertura angelical. E já chegando em casa, obrigado, Senhor, obrigado pelos teus anjos, declaro a cobertura angelical aí de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu recebo. Um aplauso para o André aí com esse testemunho tremendo. É necessário você batizar com fé.
A palavra diz que tem espíritos ministradores a teu favor. Então, na hora de usar, tem que batizar com fé, senão não vai funcionar. A fé não é mágica, a fé não é lógica, a fé não é de qualquer maneira. A fé é conforme o que está escrito. E para terminar, a nossa pregação está voltada para um objetivo que você já percebeu. Qual é? Né? Um objetivo, criar em você esse espírito de fé que o apóstolo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha que coisa tão tremenda. 4,13 de 2 aos Coríntios. Olha o que diz aqui. Temos, portanto, porém, tendo o mesmo espírito de fé. Esse espírito de fé é o espírito da graça. E como ele é o espírito da graça, ele não pode fugir do que está escrito. Porque é um espírito de fé que é criado na congregação da graça, né? Que é conforme, que é igual, que vai em linha com o que está escrito. Né? Então, nós aqui temos um objetivo. Isso tem a ver com a estatura de varão perfeito, com a edificação, com a necessidade dos dons na igreja, para que essa edificação vá caminhando, para que seja criado em todos nós esse mesmo espírito de fé, de acordo com o que está escrito. Aí sim, abençoado. Aí sim, olha, criei, por isso falei. Nós também todos aqui cremos, por isso também o quê? Falamos. Então nós declaramos, oramos, confessamos, conversamos, combatemos de acordo com o que está escrito. Porque se não for de acordo com o que está escrito, não vai funcionar. E se não funcionar, eu vou me sentir devendo. Espera aí, eu dei o recado que Deus me colocou no coração? Dei. Bom, o caminho é esse. Vamos seguir por aqui? Vamos, é aqui, ó. É o mesmo espírito de fé. Cri, por isso falei. Aqui no Evangelho da Graça, existe alguma impossibilidade? Tudo é possível ao que crê. Quando ele diz que tudo é possível ao que crê, ele falou tudo. Se você quer um marido, é possível. Se você quer um trabalho, é possível. Se você quer uma esposa, é possível. Se você quer filhos, é possível. Não, mas é que eu sou estéril. Mas Abraão também era. E Sara, então, e disse que quando eles começaram a exercitar essa coisa que para eles era nova, a fé, o povo riu deles. Você já leu a história de Abraão e Sara? O nome era Abrão, né? Era chamado de Abrão. Ele começou a dizer para todo mundo que ele seria pai de muitas nações. E as pessoas olhavam para ele e diziam: você tem isso garantido? E ele: tenho. Até que ele convenceu a Sara. Imagina uma mulher naquela idade se convencer que vai engravidar. Eu não sei qual é a necessidade do povo aqui, dos abençoados, né? Eu sei quais são as que estão na minha vida ministerial, na minha vida pessoal. A ideia é nós criarmos um espírito de fé de tal forma que quando nós falarmos nisso, falemos vendo. Chama a existência. Não há impossibilidade para essa palavra. Isso não está de acordo com a estatura de ninguém, com a cor da pele de ninguém, com o status social de ninguém, com a residência de ninguém, com os posses, os bens de ninguém, nada disso. Isso está no teu espírito. Use. Você recebe? Vamos ficar de pé nesse momento? E agradecer a Deus por essa palavra? Quantos podem dar um glória a Deus bem alto por essa palavra? E quantos se comprometem? Espera aí que não é boleto bancário não. Quantos se comprometem a exercitar isso que nós ouvimos aqui durante essa semana? Quando aparecerem aquelas situações delicadas, complicadas,
Você deve acompanhar aí com fé a tua confissão, a tua oração, o teu decreto que vai sair da tua boca. E você vai ver, vai funcionar na tua vida de tal forma que você vai ficar espantado com o que você verá. Eu declaro crescimento nesse ministério. O crescimento primeiro em nós. E depois o crescimento em número que parece que já está alavancado também. Eu declaro abençoado na tua vida tudo aquilo que Deus prometeu para você. São mais de 8.000 promessas bíblicas. Sabia? Não sei se você já se deu o trabalho de ver isso. São mais de 8.000 promessas para os seus filhos. Quando diz que nós somos abençoados com todas, é com todas. A ideia é que você mescle o que você está ouvindo com fé. Deixe esse gozo invadir você. Saia da caixinha que a gente andou durante um tempo e entremos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Você recebe, abençoado? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão maravilhoso de chegar ao final nessa reunião de hoje. Poderosa reunião de transformação de vidas. Eu particularmente te agradeço pela vida de cada um que aqui está, dos que estão nos assistindo e dos que terão acesso a esses vídeos e esses áudios. Declaro na vida de meus irmãos, Senhor, tudo aquilo que está escrito em Tua Palavra, cobertura angelical protegendo, guardando, ministrando a favor de cada um. Recebo essa glória em minha vida também. Nesse ministério Reconciliados com Cristo, recebemos um novo local, um programa melhor, um programa de televisão, já estamos vendo isso. Declaro, Senhor, na vida dessa congregação, o crescimento na vida de cada um dos meus irmãos, a liberdade gloriosa dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, eu lhe aplaudo ao nosso Deus. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.